Olá pessoal, eu sou Alberto Elísolo e hoje vamos trazer mais uma vez uma análise do anime Attack on Titan. Dessa vez a gente vai fazer uma análise filosófica do plano de Zeke e suas relações com a filosofia do antinatalismo. Bom, antes de iniciarmos essa nossa análise filosófica, bora fazer um breve resumo do plano de Zeke e posteriormente falaremos de antinatalismo. E nem preciso dizer que vamos ter spoilers da quarta temporada de Attack on Titan, hein? Tá avisado, hein? Último aviso. Bom, bora lá explicar quem que é Zeke e seu plano de eutanásia. Em Attack on Titan, Zeke Yeager emerge como uma figura central e complexa. Inicialmente, ele é apresentado como antagonista, e ele é meio-irmão de Eren Yeager, que é o verdadeiro protagonista da história. Ele é filho de Grisha Yeager e Dina Fritz, dois membros da resistência eldiana em Marley. Zeke então cresceu sob a influência contraditória de visões a favor e contra o povo eldiano. Desde a infância, ele foi moldado pela tensão entre os princípios pró-eldianos de seus pais e as visões anti-eldianas de seus avós. E essa dualidade semeou em Zeke uma simpatia complexa pelos desafios dos eldianos e uma compreensão do ódio que os Marleys tinham sobre eles, dos súditos de Ymir. E para Zeke, a questão principal não era a opressão sofrida pelos eldianos ou pela hostilidade praticada pelos marleanos. Em vez disso, ele identificou o verdadeiro problema nessa guerra incessante entre marleanos e eldianos. Uma guerra que clamava por uma solução para alcançar a paz. E embora tenha sido criado para ser uma arma contra Marley, Zeke fez uma escolha chocante na infância, traindo seus pais para o governo marleano. E isso estabelece sua reputação como antagonista dentro da narrativa, colocando contra os protagonistas e contra a humanidade que vive dentro das muralhas. No entanto, conforme a trama vai se desenvolvendo, fica muito claro que Zeke é muito mais do que um simples vilão. Ele alberga uma visão radical própria para a salvação dos eldianos. Uma visão que se cristaliza no seu controverso plano de eutanásia. Segundo este plano, Zeke pretende usar os poderes do Titã Fundador para tornar todos os eldianos incapazes de terem filhos. Aí dessa forma, ele visa extinguir efetivamente os eldianos, encerrando o ciclo de ódio e violência que tem permeado sua existência. Mas esse plano de Zeke Yeager requer a participação de Eren Yeager, seu meio-irmão, por um motivo bem específico. Essa habilidade necessária para executar o plano é detida pelo Titã Fundador, que está em posse de Eren. E o Titã Fundador tem a capacidade de alterar os corpos e memórias dos eldianos, o que inclui, lógico, a capacidade de torná-los estéreis. Esse é o pilar central do plano de Zeke. Usar o poder do Titã Fundador para tornar todos os eldianos estéreis e assim acabar com o ciclo de sofrimento. No entanto, existe uma restrição ao uso do poder do Titã Fundador. Ele só pode ser usado por alguém de sangue real. E Eren não tem esse sangue real. Zeke, como é filho de Dina Fritz, que era da família real, tem esse sangue real. No entanto, ele não pode usar o poder do Titã Fundador porque ele não possui esse Titã. Esse Titã está com Eren. E aí isso cria uma situação onde ambos, Zeke e Eren, precisam se unir para implementar esse plano. Zeke, com seu sangue real, pode ativar o poder do Titã Fundador, enquanto Eren, como portador de Titã Fundador, pode usá-lo. E isso requer que eles estejam em contato físico, conforme mostrado na série. E por isso a participação de Eren no plano de Zeke é vital. Sem Eren, o plano de Zeke não pode ser realizado. Attack on Titan não é apenas um anime de ação, mas também uma exploração da psicologia humana sob circunstâncias extremas. Por meio de seus personagens complexos e uma trama densa, a série oferece um vislumbre do impacto do trauma e da luta constante pela sobrevivência no bem-estar psicológico dos indivíduos. E é em meio a tanto sofrimento que o anime traz ao debate a ideia de antinatalismo. O antinatalismo é uma perspectiva filosófica que atribui um valor negativo ao nascimento. O termo é derivado do prefixo anti, que significa contra, e natal, que se refere ao nascimento. Os antinatalistas argumentam que
é moralmente errado trazer novas vidas ao mundo. E é importante ressaltar que antinatalismo não é o mesmo que extermínio, genocídio. Por exemplo, talvez você já tenha assistido ao filmaço Vingadores Guerra Infinita. Aliás, 1000 vezes melhor do que o Ultimato. Mas enfim. Eu estou sentindo uma treta! Em Vingadores, Thanos acredita que o universo está superlotado e que a escassez de recursos levará ao sofrimento e conflito. Aí, para resolver isso, ele busca coletar todas as joias do infinito para ter o poder de eliminar instantaneamente metade de todos os seres vivos do universo. Isso não é antinatalismo. Ele não está tentando prevenir novos nascimentos. O que ele está querendo fazer é reduzir a população existente. Ou seja, o plano de Zeke é um ato de prevenção. Prevenir novos nascimentos para evitar o sofrimento. Enquanto o plano de Thanos é um plano de redução, que é reduzir a população existente para evitar a escassez. Enquanto o antinatalismo argumenta que é melhor evitar o sofrimento não nascendo, a lógica de Thanos é mais próxima do malthusianismo, que é aquela crença de que a população precisa ser controlada para prevenir a escassez de recursos. E o antinatalismo é fundamentado em várias bases filosóficas, éticas e pragmáticas. A principal delas é o argumento do sofrimento, que sugere que, ao trazer uma nova vida ao mundo, inevitavelmente se causa sofrimento, dado que a dor e a tristeza são partes intrínsecas da existência humana. Portanto, para evitar causar sofrimento, é preferível não trazer novas vidas ao mundo. David Benatar, um filósofo sul-africano e o mais proeminente antinatalista contemporâneo, aprofunda esse argumento no seu livro Better Never to Have Been. Melhor nunca ter existido. Ele argumenta que, mesmo que uma vida tenha momentos de alegria e felicidade, esses não compensam o sofrimento inerente à existência. Além disso, ele argumenta que, enquanto a existência abre a porta para a dor, a não existência não priva ninguém de felicidade, porque não há ninguém para ser privado, essa pessoa nem existe. Nas palavras do filósofo, embora boas pessoas façam grandes esforços para proteger suas crianças do sofrimento, poucos parecem perceber que a primeira e única maneira garantida de prevenir todo o sofrimento de seus filhos é não trazer essas crianças à existência. Voltando a Attack on Titan, Zeke Yeager é notavelmente conhecido pelo seu plano que é chamado de eutanásia. Este plano, de maneira resumida, propõe parar o ciclo interminável de ódio e sofrimento através da interrupção da capacidade reprodutiva dos Eldianos. Em Attack on Titan, os Eldianos são uma raça de pessoas que são capazes de se transformarem nos Titãs, que são essas criaturas gigantescas e destrutivas. Isso é possível devido ao poder do Titã, que é um elemento genético único e herdado através das gerações de Eldianos. E na história, os Eldianos têm uma história muito complexa e muitas vezes violenta, porque eles governaram o continente Marley durante vários séculos, em um período que ficou conhecido como Império Eldiano. E durante esse tempo, os Eldianos cometeram várias atrocidades contra outras nações e povos usando esse poder dos Titãs. Então, depois de uma revolta bem-sucedida, o Império Eldiano foi derrubado. E a maioria dos Eldianos que restaram se refugiaram numa ilha chamada Paradis, que inclusive é a ilha onde moram os protagonistas lá no início da série. Enquanto outros Eldianos ficaram para trás em Marley, onde são tratados como cidadãos de segunda classe. A herança eldiana e a capacidade de se transformar em titãs são fundamentais para a trama de Attack on Titan. Essa relação entre os eldianos e o resto do mundo molda grande parte do conflito e da tensão na história. O plano de Zeke, mencionado anteriormente, é um elemento importante dessa trama e é diretamente influenciado pela condição única dos eldianos e seu status no mundo. Agora, embora o plano de Zeke seja especificamente direcionado a um grupo étnico específico num anime, existem paralelos intrigantes a serem traçados com a filosofia do antinatalismo no mundo real. Como disse antes, o antinatalismo é uma filosofia que, em suas várias formas, argumenta contra a procriação. Em relação ao plano de Zeke, podemos traçar paralelos com essa forma de antinatalismo. Zeke vê um mundo cheio de sofrimento, especialmente para os eldianos, cuja existência está intimamente ligada a um ciclo de ódio e guerra. Ele acredita que a interrupção da procriação seria uma maneira de encerrar esse ciclo,
parando o sofrimento antes que ele possa começar. E essa visão encontra eco em filósofos antinatalistas como Benatar, que sugerem que trazer crianças ao mundo onde elas inevitavelmente vão sofrer é moralmente questionável. E essa filosofia de Zwick também encontra ressonância com o movimento do Voluntary Human Extinction Movement, que numa tradução livre poderia ser entendido como movimento da extinção humana voluntária. Esse movimento argumenta que a melhor forma de resolver problemas ambientais seria a extinção da raça humana por meio do fim voluntário da procriação. No entanto, as semelhanças entre o plano de Zwick e a filosofia do antinatalismo terminam aí, porque enquanto Zwick procura impor sua visão sobre os eldianos de forma autoritária, o antinatalismo defende a escolha individual de não procriar. A decisão de ter ou não ter filhos, argumentam os antinatalistas, deve ser uma escolha consciente, feita com a plena compreensão das implicações éticas e existenciais. Além disso, enquanto o plano de Zwick é explicitamente focado na eventual extinção dos eldianos, o antinatalismo não é necessariamente destinado à extinção da humanidade. Embora alguns antinatalistas possam ver a extinção da humanidade como objetivo final, muitos deles estão mais focados em questões de sofrimento e bem-estar de hoje. Em suma, embora o plano de Zwick em Attack on Titan e a filosofia do antinatalismo compartilhem semelhanças, as diferenças em suas abordagens destacam a complexidade e a variedade de opiniões dentro do antinatalismo. A visão autoritária de Zwick contrasta fortemente com a ênfase que o movimento antinatalista dá à liberdade de escolha, à ética individual, ilustrando que existem muitas formas de abordar a questão do nascimento e do sofrimento humano. O antinatalismo, na sua essência, busca questionar a suposição tradicional de que dar à luz é inerentemente bom ou necessário, defendendo que as pessoas devem sim considerar completamente as implicações de trazer uma nova vida ao mundo. Enquanto Zwick adota uma abordagem autoritária, determinando que o fim da procriação é a única solução para os sofrimentos eldianos, o antinatalismo aprecia a importância do livre-arbítrio e da consideração ética. E você, qual que é a sua opinião sobre antinatalismo? Já conhecia esse contraste entre o plano de Zwick e os filósofos antinatalistas? Quer sugerir um tema? Deixe um comentário. Agora, é claro, se você quiser conversar diretamente comigo e com a nossa comunidade, aí tem que virar apoiador, né? Participe da campanha do Apoia-se e a gente se vê lá no grupo secreto de apoiadores. Até lá!